Olá, sejam bem-vindos a mais este episódio sobre a apresentação do nosso Outlook para 2025. Desta vez conto com a presença do meu colega Pedro Vieira, responsável do nosso departamento de multiativos e fundos PPR. Pedro, eu já falei há pouco com o Luís sobre macro, com o João sobre a parte dos fundos de obrigações, com o David Afonso para as ações, portanto, tu tocas todos estes instrumentos de alguma forma e, portanto, vou aproveitar para perguntas no sentido mais de conclusão e de rematar o que é que nós pensamos de oportunidades para o mercado como um todo para 2025. Se calhar começamos por uma parte um bocadinho mais macro. 2024 foi um ano muito positivo em termos de macro, mais positivo do que esperava no início do ano, mas houve claras divergências a nível geográfico. Como é que tu vês esta evolução ao longo de 2024 e a projeção para 2025? Obrigado, Rui, pelo convite. 2024 foi efetivamente um ano de surpresas positivas globalmente, especialmente nos Estados Unidos. Nós esperamos que 2025 volte a ser um ano positivo ao nível do crescimento económico global, mantendo-se mais ou menos o mesmo nível de crescimento económico global. De qualquer forma, há aqui algumas dinâmicas que serão um bocadinho diferentes, nomeadamente nos Estados Unidos esperamos que a taxa de crescimento diminua um bocadinho, fruto da normalização do consumo privado que tem estado bastante forte. Ao nível da Europa e do Japão, alguma recuperação, mas não muito forte, com recuperação a vir do investimento e do consumo privado. E depois na China, alguma queda, mais uma queda ligeira do crescimento económico, ali para a volta dos 4,5%. De qualquer forma, o que eu gostaria de salientar neste contexto que estamos a atravessar é a incerteza relativamente a todas estas projeções. E essa incerteza vem, nomeadamente, da nova administração Trump, vem também dos impactos que ela pode ter ao nível da inflação e das políticas fiscais na China que serão implementadas. Políticas da administração Trump que podem ter impactos de upside em termos de crescimento económico para os Estados Unidos e downside para as restantes economias, nomeadamente através das tarifas comerciais. Ao nível da inflação, porque estas políticas são inflacionistas e podem levar aqui eventualmente as taxas a subir, uma vez que a Reserva Federal pode não cortar tanto como está priceado. E ao nível das políticas fiscais na China, uma vez que já sabemos que vai haver estímulos fiscais, não sabemos a dimensão dos mesmos, portanto é aqui um wildcard que pode surpreender. Gostaria também ainda de salientar mais um ponto de incerteza, que é os riscos geopolíticos, nomeadamente das guerras que temos nomeadamente em curso na Ucrânia e na faixa de Gaza, e que é difícil de prever quando é que vão terminar, mas que caso terminem em 2025 podem também dar aqui um boost ao nível do crescimento económico global. Sim. Falando de incertezas, é inevitável falarmos de Donald Trump, que de resto tu também já referiste, fruto da sua personalidade um pouco, de vez em quando lança assim umas novas tarifas ou novas etapas económicas que ele pretende atingir, e, portanto, não sabemos muito bem o que é que vai ser atingido, mas na verdade é que o mercado apresenta expectativas até bastante otimistas. Tu partilhas desse otimismo em relação ao que o mercado espera pela nova administração norte-americana? É assim, nós estamos moderadamente positivos, ou seja, eu diria que estamos mais cautelosos do que o mercado, mas ainda assim positivos. Cautelosos porque é mais um elemento de incerteza, portanto vai adicionar volatilidade aqui ao mercado, nomeadamente o tema da guerra comercial que irá avançar e o tema da inflação. Ao nível da guerra comercial, neste momento o que estamos à espera é que avance contra algumas geografias, nomeadamente a China, e contra outras seja mais um instrumento de negociação, em que pretenda atingir certos acordos comerciais que permitam melhorar a balança comercial dos Estados Unidos. Estamos a falar, por exemplo, da zona euro, em que se fala que a contrapartida pode ser o aumento da compra de bens energéticos e eventualmente de armamento, de forma a equilibrar a balança comercial. Ao nível da inflação, como já referi, as políticas são inflacionistas, portanto também é uma preocupação que nós temos, porque se a Reserva Federal não corta, vamos ter as taxas de juros a subir e isso vai impactar os mercados obrigacionistas de forma negativa e vai condicionar os mercados acionistas certamente, mas por outro lado estamos positivos, porque achamos que parte da agenda é positiva, nomeadamente a agenda fiscal e a desregulação.
E por outro lado, achamos que parte das suas promessas também não vão ser levadas a cabo, nomeadamente a história da deportação em massa, que teria impactos negativos ao nível do mercado laboral. Achamos que isso não vai ocorrer e que vai eventualmente condicionar mais a entrada de imigrantes e tomar algumas decisões, fazer algumas deportações, mas que não serão em massa. Portanto, estamos positivos, mas ao mesmo tempo mais cautelosos do que o mercado. Certo. Nos nossos fundos multiativos, uma das grandes decisões de investimento é, como dizia, tocas vários instrumentos, portanto tens que investir em obrigações, seja no segmento de dívida pública ou privada, em ações, e portanto uma das principais decisões é qual é a alocação a cada uma desses segmentos. Para 2025 vamos introduzir algumas alterações. Quer-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, para 2025 nós decidimos aumentar a exposição a ações em detrimento de crédito, portanto reduzimos um bocadinho a nossa alocação a crédito. 2024 foi um ano muito positivo para o crédito, também o foi para as ações, mas no crédito isso veio à custa de uma forte redução dos spreads de crédito, e isso parece-nos retirar aqui um bocadinho de potencial à performance dessa componente, uma vez que esperamos que os spreads de crédito permaneçam estreitos, mas que não reduzam significativamente. Portanto, o retorno do crédito será mais vindo do rendimento das próprias obrigações, portanto, aquilo que se chama o carry das obrigações. Ao nível dos mercados acionistas, achamos que o crescimento económico global irá potenciar o crescimento dos resultados, portanto, vamos ter crescimentos de resultados bastante interessantes, na ordem dos 10%, por exemplo, ao nível dos Estados Unidos, e isso será o principal driver do mercado acionista. Não esperamos que haja um re-rating outra vez dos múltiplos, portanto um aumento dos múltiplos, até pode haver algum decréscimo em algumas geografias, mas esperamos globalmente uma estabilização dos múltiplos e com o acréscimo dos resultados trará retornos positivos para as ações. Portanto, esta foi a grande alteração. Também tínhamos já aumentado ligeiramente a exposição a alternativos, em detrimento das obrigações, portanto, um bocadinho também por valor relativo face às obrigações que tinham perdido um bocadinho de atratividade. Ao nível de apostas mais específicas, aumentámos a exposição a ações norte-americanas small caps. Achamos que vai beneficiar da agenda de Donald Trump, nomeadamente do protecionismo norte-americano, do corte das taxas de juros e da desregulação, que vai potenciar aqui o aumento das fusões e aquisições, bem como do corte de taxa de juros por parte da Reserva Federal, portanto, da política monetária menos restritiva. Aumentámos a nossa exposição ao dólar, uma vez que vai beneficiar da procura de ativos norte-americanos, vai beneficiar, face ao euro, que foi essa a nossa aposta, da instabilidade política na Europa, portanto, que vai penalizar o euro, e do facto da Reserva Federal ir cortar menos vezes a taxa de juros face ao Banco Central Europeu. Ainda ao nível das ações, também pretendemos aumentar as ações de healthcare. É um segmento que beneficia de temas seculares como o envelhecimento da população e transaciona neste momento a desconto face ao S&P, um desconto atrativo em termos históricos. Por último, destacaria ainda o facto de termos reduzido a duração aos Estados Unidos, uma vez que os riscos inflacionistas fazem-nos prever que as taxas de juros podem aumentar ligeiramente nos Estados Unidos. E bem menos upside também nessa área. Para finalizar, Pedro, tivemos 2024 com retornos muito bons dos nossos fundos multiativos, eu diria claramente acima da média, portanto seria expectável com os retornos que tivemos nos mercados e, portanto, a pergunta que se coloca agora, e sem que fazer promessas para os nossos investidores, é: conseguimos esperar para 2025 retornos novamente desta grandeza, ou serão positivos, mas claramente mais modestos? O que é que te parece? É assim, 2024 foi um ano realmente muito positivo para os fundos multiativos. Beneficiámos de uma conjuntura de mercado também positiva. Tivemos segmentos de mercado que deram retornos bastante positivos, diria excepcionais, como foi o caso das ações norte-americanas, que em euros retornaram mais de 30%. Temos, por exemplo, o yield europeu, que deu mais de 8%, e estes retornos serão muito difíceis de replicar. No entanto, também tivemos segmentos que não se portaram tão bem, como foi o facto dos governos europeus, cujo retorno ficou aquém dos 2%, e do US Aggregate com hedge cambial, que inclusivamente deu retornos negativos. E aqui o retorno pode eventualmente ser melhor
este ano. Portanto, diria que globalmente estamos positivos para 2025, achamos que os fundos multiativos voltarão a ter um comportamento positivo, no entanto vai ser difícil repetir o ano de 2025. Parece-me 2024. Sim, parece-me evidente. Pedro, obrigado mais uma vez pela tua presença, obrigado a todos que nos acompanharam nesta apresentação do Outlook para 2025, não percam os nossos próximos podcasts, até lá desejamos a todos bons investimentos. O conteúdo apresentado é meramente informativo e pode ser alterado sem aviso prévio. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras. O investimento em fundos pode implicar perda de capital, exceto em fundos de capital garantido. Consulte os documentos legais disponíveis em imga.pt, cmvm.pt ou nos sites dos bancos distribuidores antes de investir. Mais informações em imga.pt ou @imgestão de ativos.